Bom dia, minha galerinha do coração, tudo bem com vocês? Eu, a Rizomar do Bom Dia, quero desejar uma excelente semana, começando agora por essa terça-feira, que possamos então conseguir realizar todas as nossas atividades, tá bem? Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero ter o prazer de ter você aqui também como inscrito do nosso canal Bom Dia com a Rizomar, tá bem? Se inscreve no nosso canal, dá aquele like que é muito importante. Caso você goste do nosso Bom Dia com a Rizomar, repasse o link para que outras pessoas também estejam conosco, ok? Muito bem, para iniciarmos essa nova semana, que possamos traçar metas nas quais nós podemos então alcançar os objetivos, ok? Não vamos permitir que nada ou ninguém tire o nosso foco. E o nosso foco maior aqui, o que é? É amar a Deus sobre todas as coisas e também distribuir esse amor aos nossos semelhantes, tá bem? Muito bem, que Deus te abençoe. Vamos então para a nossa primeira frase de hoje? A nossa primeira frase de hoje fala o seguinte: ao examinarmos os erros de uma pessoa, o que será que a gente descobre? Vamos lá então? Ao examinarmos os erros de uma pessoa, descobrimos verdadeiramente o seu caráter. Muito bem. E caráter, turminha, é tudo aquilo que você faz quando você não está na frente das pessoas. Demonstra realmente o que é o seu caráter. Uma pessoa verdadeira, né? Uma pessoa assim que realmente tem prudência na hora de falar, é uma pessoa assim que transmite credibilidade, tá bem? Então, caráter é tudo aquilo que nós fazemos quando as pessoas não estão vendo, ok? Legal, né? Muito bem. Então, vamos para a nossa ilustração de hoje. Eu achei uma fofa. Diz que numa cidadezinha pequena do interior, moravam ali então vários fazendeiros que eles viviam meio de subsistência, era eles venderem tudo aquilo que eles tiravam, né, da agricultura. E tinha um dos fazendeiros que ele tinha bastante gados, e ele então tinha uma produção maravilhosa de manteiga. Aquele fazendeiro vendia manteiga. E o seu cliente, ele vendia para muitas pessoas ali daquela região. E o seu cliente fiel era o padeiro. O seu padeiro então era o cliente fiel daquele fazendeiro, ok? Muito bem. Todos os dias, aquele fazendeiro, ele comprava daquele padeiro 1 quilo de pão, 1 quilo de pães. Muito bem, então a medida você já sabe. O fazendeiro comprava então daquele padeiro 1 quilo, era certinho, todos os dias 1 quilo ali dos pães, que eram pães assim bem crocantes, maravilhosos. Eu gosto muito de pãozinho. Muito bem, mas de repente agora, aquele padeiro começou a desconfiar do fazendeiro. Falou que ele não está me vendendo o tanto de manteiga exato. Não, ele está me roubando. E aí começou a lançar aquele boato no meio de todos os demais fazendeiros e todas as pessoas ficaram revoltadas. Como pode ele fazer uma coisa dessa? Então o padeiro, juntamente com aqueles outros fazendeiros, levou então toda aquela situação para o tribunal. Gente, que horror! Foi então para o tribunal. E agora então estava ali o padeiro e aquele fazendeiro que estava sendo acusado. E os demais fazendeiros todos ali no tribunal também, tudo querendo justiça, não pode ser assim, tal, né? E agora então, aquela pergunta que não quer calar. O juiz então olhou e perguntou para o fazendeiro: escuta, qual a medida, qual a balança que você usa para medir as libras de manteiga que você vende então para o padeiro? Aquele fazendeiro que não tinha vergonha, que não tinha que ficar ali titubeando em palavras, era um homem muito humilde,
mas muito honesto. Ele olhou diante de todas aquelas pessoas e disse o seguinte: toda minha vida eu vendi então manteiga, e como eu não tinha uma balança especial para vender, o que eu fazia? Como todos os dias eu comprava 1 quilo de pão do padeiro, eu pegava aquele quilo de pão, colocava em cima de uma balança, de um prato de uma balança, e do outro lado eu media, fazendo o equilíbrio com a manteiga. Então aquele quilo de pão que eu comprava todos os dias era a medida exata para equilibrar a balança. Moral da história: que vergonha, que vergonha. Sabe o que acontecia? A medida do pão que ele comprava, que ele usava como base para vender 1 quilo de manteiga também, o que acontecia? Não tinha 1 quilo. E houve então silêncio no tribunal. Moral da história: quem que estava errado? O próprio fazendeiro, o próprio padeiro, que ficou lá tentando reivindicar um erro que era dele mesmo, que era a sua medida que aquele coitado fazia para vender então as libras de manteiga. Que vergonha, né? Então, não faça para os outros aquilo que você não quer que faça para você. Por isso que nós falamos no início, né? Ao examinarmos os erros de uma pessoa, conhecemos o seu caráter. E caráter é tudo aquilo que fazemos quando os outros não estão vendo. Ao ele medir ali 1 quilo de pão, ele não dava a medida exata. E a mesma medida ele recebia de manteiga. Então, que possamos aprender a continuarmos a fazer o nosso melhor, estando na presença da pessoa ou não. Isso vai demonstrar o nosso caráter. Seja verdadeiro em tudo, que durante esta nova semana, que jamais possamos permitir que os erros dos outros possam tirar de nós o que é melhor, que é o nosso caráter, ok? Um beijo, galerinha. Eu volto na próxima quinta-feira. Tchau, tchau.